Lucas, capítulo de número 24. Você vai encontrar o versículo de número 33 e a gente vai seguir lendo em diante. É a tua palavra, Pai, que está nesse momento aberta. E ela é o poder do Senhor para aquele que crê. Nós cremos o que o Senhor vai fazer e está fazendo no nosso meio. E seja agora transmitida a tua revelação através dessa palavra, para que cura e libertação aconteça e se conclua em salvação para a glória e louvor do teu nome. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tenho dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Versículo 44. E disse-lhes: foi isso mesmo que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito, que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Glória a Deus. Então Cleopas e o outro amigo vinham andando no caminho de Emaús. Jesus já tinha ressuscitado, encontra com eles. Eles não percebem que era Jesus. E naquele mesmo tempo Jesus vinha ouvindo. Daqui a pouco Jesus ministra a vida deles. E então no partir do pão eles identificam que era Jesus. E ali eles sentem a presença poderosa de Deus, e então Jesus sai da vista deles, e eles vão se encontrar com os discípulos que estavam também junto com as mulheres que tinham visto a Jesus ressurreto. E eles estão, os 11, reunidos dentro da casa, fechado. E é lógico que a porta está trancada, porque agora começa a perseguição dos cristãos, entre aspas, por causa do nome de Jesus. Começa aquela perseguição para que não se divulgasse que Jesus tinha sido ressuscitado. Eles estavam num ambiente fechado, trancado. E a nossa Bíblia diz o seguinte: enquanto os dois que estavam na estrada de Emaús agora estão reunidos com os discípulos, estavam conversando a respeito dessas coisas,
testemunhando de que Cristo havia estado com eles e o que foi que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. Eles estavam testemunhando para os demais discípulos toda aquela história, já que eles já tinham ouvido as mulheres falarem, já tinham ouvido o que os outros tinham dito, e naquele momento que eles estão falando a respeito disso, o próprio Cristo adentra na casa trancada. Como é que você sabe que a casa estava trancada? Você vai abrir aí João, no capítulo de número 20. Já era a noite avançada. João capítulo 20, 19 até o 23, vai contar essa história aí. E aí você percebe que eles adentram nesse lugar onde as portas estão trancadas, como diz no versículo de número 19. E ele fala: paz seja com todos. Ele avança então em direção aos discípulos e já libera uma promessa de paz. E aí o momento não é mais para angústia, não é para ficar com a mente perturbada, não é mais para ficar aflito, mas agora o Deus que falou que ressuscitaria Jesus, Ele cumpriu a promessa. Cristo está vivo, ressuscitado, e apareceu para todos os discípulos e permaneceu com esses discípulos por 40 dias. E não só ele ressuscitou, mas as Escrituras Sagradas dizem que todos que estavam mortos, mas tinham aliança com Deus, ressuscitaram, e a cidade todas viram aqueles que já tinham partido para a eternidade, aliançados, vivos andando na cidade. Imagine aí os cemitérios da cidade que você está. Quando você olha para as ruas, as pessoas que morreram com aliança com Cristo estão andando, se alimentando e dando glória a Deus. Você tem fé para acreditar nisso? E aí Jesus chega e diz assim: vocês que estão aflitos, vocês que estão com medo, vocês que estão cheios de incredulidade, de receios, eu quero liberar uma promessa para que vocês em mim tenham paz. A paz seja com todos vocês. E ele repete essa paz para que eles tenham certeza que era o próprio Deus na pessoa de Cristo correspondendo com eles, a ponto deles ficarem em dúvida. Ainda tinha aqueles argumentos, aquela falsa ideia que poderia parecer um espírito, e eles consideravam como um fantasma. Aí Jesus pega e mostra as mãos. A Bíblia é clara na hora que Jesus fala para eles: vocês estão com dúvidas no coração e ainda com a mente perturbada, mas vejam as minhas mãos, versículo de número 39, e os meus pés estão perfurados, sou eu mesmo, eu sou quem sou, Yahvé, o Todo-Poderoso. Não existe outro Deus, eu sou quem sou. E se vocês ainda estão duvidando, podem tocar em mim, porque Espírito não tem corpo, mas podem pegar em mim. Espírito não vai ter carne, fantasma não vai ter ossos, não vai ter pele, mas vocês podem observar que eu tenho. E aí mostra para eles no versículo 40 as mãos e os pés, e eles ficaram perplexos, espantados. E quando Jesus olha a perplexidade deles,
Porque Deus, Ele sonda os nossos corações, prescruta as nossas mentes e sabe realmente se a gente tem uma fé suficiente para crer naquilo que Ele está falando como promessa. E a promessa que Deus está liberando para nós hoje, uma promessa de paz. Ainda que o mundo esteja em conflito, ainda que os partidos estejam brigando, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que as pessoas estejam violentas, Jesus Cristo nos promete a paz. Andaremos tranquilos, serenos e equilibrados em meio a todas as adversidades e conflitos nessa vida. E ele, quando observa isso nos discípulos, ele diz assim: então, me dá alguma coisa para eu comer. Um peixe assado. Coloca aquele vermelho que está aí no sal. Pode esquentar ele na brasa aí que eu vou comer ele. Pega o peixe, porque espírito e fantasma não vai comer. E eu vou comer com vocês novamente. Eu não sei como vai ser o mistério do corpo glorificado, mas uma coisa é certa: a casa estava trancada e Jesus adentrou em corpo. Só que não é o corpo que eu e você tem hoje, era um corpo glorificado. E ele consegue transpassar as fechaduras, ele consegue transpassar a parede, a porta e adentrar no ambiente. Jesus pode entrar em qualquer ambiente que Ele queira. Ele adentra nas nossas vidas quando o Pai determina. Se as portas estavam fechadas e os discípulos reunidos em oração, clamando a Deus, e Jesus se faz presente, não é diferente nos dias de hoje, se nós estamos reunidos na casa de oração, unidos com o mesmo propósito. O próprio Deus se manifesta em Cristo Jesus através da pessoa do Espírito Santo, e Ele está aqui nesse lugar agora para liberar uma palavra de promessa e nos lembrar que nele temos paz. Não turbe o seu coração, não fique desesperado pelos acontecimentos, mas somente creia e verás a glória de Deus. Imagine naquele grande dia que teremos o corpo glorificado, porque se nós não ressuscitarmos, em vão nossa fé, e nós cremos que vamos ressuscitar assim como Ele ressuscitou. E essa mesma igreja que vai ressuscitar e vai estar com Ele na glória, vai voltar para julgar o mundo. Naquele grande dia da batalha da Magedon, com o sopro da boca, Jesus vai fazer com que Satanás, seus demônios e todos aqueles que são perversos se dirijam ao inferno, e Ele vai destruir todas as forças do maligno com o próprio sopro. Então Jesus come na presença deles, como está no versículo de número 43. E é lógico que todos vão ficar alegres quando isso acontece. É noite de ceia, primeiro domingo, e aqui está a prova nas Escrituras Sagradas. A gente está lendo Lucas, e quando a gente lê Lucas no capítulo de número 1, é claro que essas Escrituras são verdadeiras e fidedignas. Ele começa no versículo 1 do capítulo 1 dizendo: muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Lucas, o discípulo médico, detalhista, ele diz: conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. É verdade o que está escrito e o que estamos lendo. Jesus ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja dele, aqueles que têm aliança com ele.
E no versículo número 44, do capítulo 24 de Lucas, ele diz: foi isto que eu falei quando estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, Jesus dizendo. Tudo que estava na lei de Moisés, a lei então agora é cumprida na íntegra, principalmente toda a lei cerimonial e tudo que envolvia a lei moral, a cultura judaica daquele tempo. Ela não era dissociada da própria religião. A política, a economia, a sociedade fazia parte do mesmo contexto. E aí Jesus vem e cumpre no tempo todas essas coisas, permanecendo nos dias de hoje, toda a lei moral. Tudo que a gente lê, que está na lei, que seja a moral de Deus, princípios e mandamentos de Deus relacionados com a obediência da palavra. Isso está prevalecendo. Mas toda a lei cerimonial, tudo que era relacionado com o judaísmo foi cumprido por completo. E se encerra na pessoa de Cristo Jesus aquele tempo. E a partir do dia que Jesus nasce até a volta dele, são os dias para a glória e louvor do nome do Senhor, que são os últimos dias que nós estamos vivendo. Então, os últimos dias já faz parte desse tempo, onde eu e você estamos vivendo agora. Tudo que foi falado através dos profetas, arrependimento, confissão de pecados, se humilhar diante de Deus e voltar para Deus, se cumpre na íntegra na pessoa de Cristo Jesus. Uma profecia para se cumprir na vida de uma pessoa é bem difícil. Imagine agora toda a lei e os profetas se cumprindo em Cristo Jesus. Seria impossível fazer esse cálculo matemático. E aí muitos, e por isso muitos consideram como não existência da verdade relacionada com Jesus como sendo Deus. Então muitas religiões não vão acreditar nisso. Aliás, pela própria palavra lendo, os discípulos ficaram tão perplexos e espantados que alguns deles nem estavam acreditando nisso. Mas também se cumpre o que está escrito nos Salmos, não só relacionado com a vida do povo de Deus, mas também os louvores entoados a Deus em profecia, cumpridas em Cristo Jesus. E agora gira o tempo, tudo é cumprido e começa um novo tempo que é os últimos dias até a volta de Cristo. Então olha o que acontece. Quando eles se reúnem, estão juntos, e eles veem e entendem que Jesus ressuscitou, abriu-lhe a compreensão de ter entendimento das Escrituras. Quando nós estamos reunidos com o mesmo propósito, com o objetivo de conhecer a Deus, de buscar a Cristo, Ele libera para nós a graça de compreendermos as Escrituras. O segredo do Senhor é para aqueles que têm intimidade. E Deus revela o segredo para aqueles que estão mais do que desejosos, aqueles que são obedientes às Escrituras sagradas. Então abre o entendimento para compreender as Escrituras, e não está sendo diferente aqui nessa casa de oração nesse momento. Deus está abrindo o nosso entendimento. E Ele vai completar dizendo: estava escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar. Todo aquele que confessa Jesus, crê que Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, está à destra de Deus. Todo aquele que confessa isso, realmente é cristão. O que não confessa é anticristo.
Você conhece o anticristo ou os anticristos quando eles não creem que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e está à destra de Deus. E que o nome do Senhor Jesus seria pregado. E a pregação nada mais é do que o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. A palavra liberada profética não é vitórias, bênçãos sem medidas, ganhos materiais, riquezas desse mundo, é se arrependa e creia no Evangelho. E aí a gente diferencia o que é profético verdadeiro do que é falsa profecia dos falsos profetas e mentirosos. Se você vê alguém ministrando ganhos materiais, riquezas e bens, não é o Jesus que ressuscitou e é o nosso Deus. Ainda que Deus possa dar dádivas sem medidas e bênçãos materiais a quem Ele quiser, mas a palavra que é pregada para todas as nações está escrito no versículo 47: arrependimento para perdão de pecados e ponto. Quando você liga a internet, as redes sociais, se tiver alguém falando sobre ganhos, riquezas, barganha, você já sabe que é um falso profeta, é um falso mestre, está ensinando loucuras da mente dele, corrompida pelo espírito de Mamon. E aí no versículo de número 48 ele vai dizer: vocês são testemunha dessas coisas. Vocês são testemunha dessas coisas. E para que vocês sejam testemunha dessas coisas é necessário que eu envie vocês a promessa de meu Pai. Eu vou enviar vocês às nações, às ruas, aos vilarejos, às cidades, às vilas, aos estados, aos povoados, às pátrias. Eu vou enviar vocês como testemunho, mas algo poderoso acontece nesse intermédio de tempo, nesse intervalo de tempo. Quando você abre João no capítulo de número 20, no versículo de número 21, Jesus volta a falar a mesma coisa, só que agora ele vai fazer algo tremendo. Ele diz: a paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura e batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, que não crê já está condenado. Façam discípulos para o Evangelho de Jesus Cristo. Não façam discípulos para si mesmo. Não façam discípulos para a placa denominacional. Não façam discípulos para levar vantagem. Não façam discípulos com interesse. Mas vão e preguem a paz. Soprou e eles receberam o Espírito Santo. E o mesmo sopro que fez com que os discípulos recebessem o batismo do Espírito Santo é o mesmo sopro poderoso que ele vai destruir os falsos, os perversos e Satanás. Para os discípulos, a bênção, a dádiva e a vida. Para os inimigos, a destruição do fogo consumidor. E eles recebem então ali o Espírito Santo de Deus. E ele finaliza dizendo: é necessário que vocês perdoem os pecados de todas as pessoas que te ofenderam, porque assim o Pai, Deus, vai perdoar a vós. Não pode guardar ressentimento nem mágoa. Perdoem. E vocês vão sempre andar cheios do Espírito Santo.
e agora vocês podem ir. Mas antes de vocês estarem cheios do Espírito Santo, isso era mais ou menos 40 dias depois que ele tinha ressuscitado. Não sejam precipitados, não sejam imprudentes, mas orem, fiquem reunidos e aguardem serem transbordantes desse Espírito que vai revestir vocês e vem do alto. Vocês já têm o Espírito de Deus, mas agora se encham dele, busquem a ele, para que esse poder seja manifesto. E é lógico que 10 dias vão passar, vai completar 50 dias, Pentecostes, e você já sabe o que acontece em Atos capítulo número 2, quando esse Espírito é derramado, línguas rajadas de fogo, pessoas ouvindo sobre o amor de Deus, sobre o arrependimento, em todas as línguas que estavam na região. Uma coisa é ser batizado, a outra coisa é estar cheio e transbordante do Espírito. Porém, esse Espírito Santo, ele desce em todos os discípulos, em todos aqueles que têm aliança com o Senhor. Então, a partir desse momento, todo aquele que tem aliança com Cristo, renovou a aliança com Cristo e anda com Cristo, tem o Espírito Santo. Os pentecostais acreditam que só tem o Espírito Santo, alguns deles, não todos, quem fala em línguas estranhas, mas as Escrituras não falam a respeito disso. As línguas repartidas como fogo e falar em línguas significa que tem um dom, dentre outros tantos, 8 dons, outros tantos dons que não somente manifestam dessa maneira. A manifestação em falar em línguas é um dos demais: discernimento de espírito, fé, sinais e maravilhas, operar prodígios no nome do Senhor, cura, diversos tipos de dons de curar, domínio próprio, faz parte desse enchimento. E aí a gente vai conhecendo aquele que é de Deus e que não é, pelo fruto do Espírito, não somente pelos dons. Por isso que Jesus diz: fiquem aí em Jerusalém, na cidade, para que vocês sejam revestidos do alto, porque agora vocês vão ter que ter o fruto do Espírito com vocês também, porque quando vocês forem, vão acontecer situações que vocês vão precisar estar cheios de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Então a gente percebe que esse derramar do Espírito acontece ainda nos dias de hoje. Esse revestimento do Espírito é evidente nos dias de hoje. Ele é verdadeiro nos dias de hoje. O próprio Cristo deixa conosco a paz, nos dá a paz e renova os dons espirituais nas nossas vidas, a ponto dele derramar em cada crente, em cada homem e mulher de Deus, em cada pessoa que crê, o Espírito Santo. Alguns vão falar em línguas, outros vão curar enfermos, outros vão profetizar, outros vão ter discernimento de espírito, outros vão ter uma fé maior, se assim a gente pode dizer. Mas alguns vão ter dons variados, ou mais de um ou dois dons. Mas o importante é que a gente esteja reunido na casa de oração constantemente, louvando a Deus, porque nós saímos do lugar da aflição para o lugar da prosperidade, saímos do lugar da pobreza para o lugar da paz. Na continuidade foi o versículo que eu li no início do culto: 50
até os 53. E nesse momento eu creio no Espírito que Deus quer renovar a unção espiritual que está na minha e na tua vida. Deus quer derramar em mim e em você um novo tempo do Espírito Santo dele. É fechado um ciclo e começa um novo ciclo na minha e na sua vida. Um tempo de paz, de prosperidade, de enchimento do Espírito Santo para mim, para você e para todo aquele que crê. Se você crê nisso, eu te convido a ficar de pé para a gente poder cear. Você tem buscado dom